Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é simplesmente a base de quase tudo, o raciocínio lógico. E vamos focar em um dos seus instrumentos mais poderosos, a famosa tabela verdade. Vamos ver como ela organiza nosso pensamento e nos ajuda a separar o que é válido do que não é. Já parou para pensar nisso? No meio de tanta informação, tanta opinião, como é que a gente pode ter certeza que uma conclusão faz sentido, que ela realmente se sustenta? Bom, a resposta para isso está numa estrutura que é, ao mesmo tempo, super simples e incrivelmente poderosa. E é ela que vamos desvendar juntos agora. Ok, para a gente começar a entender isso, pensa na lógica como um grande sistema de blocos de montar, tipo Lego. Para construir qualquer coisa sólida, um argumento forte, a gente precisa começar com peças que sejam, sabe, indiscutíveis. Peças que ou são uma coisa ou são outra. E esses blocos e essas nossas pecinhas fundamentais na lógica têm um nome: proposições. É por aqui que tudo começa. Vamos entender direitinho o que elas são. Então, o que é uma proposição? É basicamente isso, uma frase que declara alguma coisa. E o ponto mais importante, o crucial mesmo, é que a gente consiga olhar para ela e dizer: isso é verdadeiro ou isso é falso. Não tem meio termo, não tem talvez. É a base de tudo, o 0 ou 1 do nosso raciocínio. E essa diferença é fundamental. Olha só os exemplos. Fortaleza é capital do Ceará. Isso é uma proposição? Sim, a gente consegue julgar como verdadeira. Agora, o gato late. Também uma proposição, só que nesse caso é falsa. As duas funcionam perfeitamente para a lógica. Agora, do outro lado, uma pergunta: qual é a sua idade? Ou uma ordem: estude mais. Não tem como ser V ou F, certo? Então, não são proposições. E a mesma coisa vale para um paradoxo, tipo: esta frase é uma mentira. Se for verdade, então é mentira. E aí a lógica dá um nó. Então tá fora. E para garantir que esses nossos blocos sejam sempre sólidos, eles seguem 3 regrinhas de ouro. O princípio da identidade, que basicamente diz que uma coisa é ela mesma. O da não contradição, nada pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E o do terceiro excluído, que é o que fecha a conta. Ou é uma coisa, ou é outra, sem talvez. Certo. Então a gente já tem os nossos blocos, as proposições. Mas como que a gente junta essas peças para formar ideias maiores, mais complexas? Bem, a gente usa os conectivos lógicos. Eles são tipo a cola ou os encaixes dos nossos blocos. O primeiro deles, e um dos mais famosos, é a conjunção. É o nosso E. Ele simplesmente junta duas ideias. Só que ele é exigente. Para a frase toda ser verdade, as duas partes têm que ser verdade. E aqui está a beleza da tabela verdade. Olha como ela deixa tudo claro. Só existe uma e apenas uma linha em que a conjunção P e Q é verdadeira, quando tanto P quanto Q são verdadeiros. Se um deles for falso, já era. O resultado é falso. E para não esquecer nunca mais, tem um mantra, uma dica do mestre Paulo Henrique que é perfeita. Para que a conjunção seja verdadeira, as proposições simples têm que ser verdadeiras. Simples assim. É a regra de ouro do E. Beleza, vamos para o próximo conector, a disjunção, o nosso OU. E ao contrário do E, o OU é bem mais tranquilo, bem mais flexível. Para ele basta que pelo menos uma das partes seja verdade. E a tabela verdade mostra isso na hora. Dê uma olhada. O ou é quase sempre verdadeiro. A única forma de uma disjunção dar falso é se as duas partes forem falsas. Se tiver um VL no meio, ele já salva o resultado. E claro que tem um mantra para ele também. Exatamente o oposto do anterior. Para que a disjunção seja falsa, as proposições simples têm que ser falsas. É a única condição que derrota o ou. Agora, atenção, porque a gente chegou no conectivo que mais pega o pessoal, mas que é um dos mais importantes, a condicional, o famoso se, então. Ele cria uma relação de causa e consequência, uma promessa. É a base de programação, de contratos, de tudo. Olhando a tabela da condicional, a gente vê uma coisa bem curiosa. Ela só é falsa em um único caso, quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Pensa na promessa. Se Joaquim estuda, V, então ele passa F. Ué, ele estudou e não passou? A promessa foi quebrada, por isso é falso. Em todos os outros cenários, a promessa se mantém.
Então, o pulo do gato é esse, e o mantra resume perfeitamente. Para que a condicional seja falsa, a primeira parte deve ser verdadeira e a segunda falsa. É a única combinação que quebra a lógica do se, então. Guarde isso, porque é o que mais cai em prova e o que mais usamos para analisar argumentos. Muito bem, agora que a gente já tem os blocos e os conectores, como a gente testa uma construção inteira, um argumento completo? Aí entra o nosso mapa, a planta baixa de qualquer raciocínio, a construção da tabela verdade. E qual o tamanho da nossa tabela? A fórmula é bem simples, 2 elevado a n. Esse n é o número de proposições simples que a gente tem. Se temos p e q, são 2 proposições, então 2 ao quadrado, 4 linhas. Se tivéssemos p, q e r, seriam 2 ao cubo, 8 linhas, e assim por diante. O processo é sempre o mesmo, é uma receita de bolo. Primeiro, a gente identifica as peças, o p, o q e assim vai. Segundo, calcula quantas linhas vamos precisar com o 2 elevado a n. Terceiro, a gente preenche todas as combinações possíveis de V e F. E por último, quarto passo, a gente vai resolvendo, aplicando as regras de cada conectivo de dentro para fora até chegar no resultado final. Mas o poder da tabela verdade não para na construção. Com ela, a gente consegue fazer algo incrível: manipular a lógica. A gente pode encontrar frases que parecem diferentes, mas dizem a mesma coisa e, muito importante, a gente aprende a negar um argumento do jeito certo. O que são proposições equivalentes? Pense assim, são duas frases que, no final das contas, têm o mesmo significado lógico. A aparência delas pode ser completamente diferente, mas se a coluna final da tabela verdade delas for idêntica, elas são a mesma coisa. É como dizer a mesma coisa com outras palavras. E aqui está talvez a equivalência mais famosa e útil de todas. Dizer se estudo, então passo, é logicamente a mesmíssima coisa que dizer se não passo, então não estudo. Percebe o padrão? A gente inverte a ordem e nega as duas partes. Se você construir a tabela verdade para as duas, vai ver que o resultado final é idêntico. E para fechar, a negação. Cuidado! Negar uma frase composta não é só botar um não na frente. Tem regras. Para negar um e, você nega as duas partes e troca o e por ou. Para negar um ou, você faz o inverso. Nega as partes e troca o ou por e. E a mais diferente é a condicional. Para negar se P, então Q, a regra é mantém a primeira, troca para E e nega a segunda. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pense no nosso dia a dia, nas decisões que a gente toma, nas discussões que a gente tem, nos planos que a gente faz. Quantas e quantas vezes não estamos usando essas estruturas de se isso, então aquilo, ou preciso disso e daquilo, sem nem notar? A lógica não é só coisa de prova de computador. É a arquitetura invisível do nosso pensamento.